Olá, eu sou a Joa Moazei e hoje a gente vai falar do Node.js. A gente ouve falar do Node normalmente logo quando começa a estudar JavaScript e muitas vezes já instalamos e a gente já sai usando, né, digitando comando, etc. Mas você já parou para pensar o que é exatamente o Node.js e por que a gente utiliza? Então, nesse vídeo, a gente vai falar o que é o Node, para que ele é usado, Node e JavaScript, tem alguma diferença, né? São coisas diferentes? O que é, né, cada um? O que é o NPM ou o YARN, né? Dois acrônimos que normalmente aparecem aí junto com o Node. O que é o package.json, que é um arquivo também que sempre aparece junto com o Node. E aí também sobre instalação aí e um uso básico, uns comandos básicos. Então, começando, né, o que é o Node? Para a gente entender o que é o Node, tem que voltar um pouco atrás e falar sobre como o JavaScript roda, né, no computador. JavaScript é uma linguagem interpretada. Basicamente, em programação, a gente trabalha com linguagens compiladas e interpretadas. Vou deixar material extra sobre as diferenças entre uma e outras para você dar uma conferida na descrição do vídeo. Mas o que a gente precisa saber agora é que sempre que a gente tem que rodar um programa, esse programa precisa de um ambiente que seja capaz de interpretar o que está escrito no programa. Mais ou menos o que acontece quando a gente tem um arquivo que é .doc, né, um arquivo de texto, e precisa abrir esse arquivo. Normalmente a gente usa um programa específico para isso, o Microsoft Word ou qualquer outro editor de texto similar. É basicamente a mesma linha. No caso do JavaScript, o ambiente onde o computador consegue, né, rodar / interpretar código em JavaScript é o navegador. Na realidade, não é bem o navegador, né? O navegador ele vai interpretar o HTML, mas dentro de todos os navegadores existe um interpretador, né? Um programa que consegue entender o JavaScript e rodar código, né, escrito em JavaScript. Ou seja, além de ser o lugar onde a gente vê redes sociais, né, onde a gente vê os nossos memes de gato, a gente pode dizer que o navegador é o ambiente original, nativo, né, entre aspas, de execução do JavaScript. E é por isso que quando a gente começa lá a escrever os nossos primeiros códigos em JavaScript, a gente normalmente usa, né, o console do navegador ou carrega código JavaScript através lá da tag script do HTML. Até aí tudo bem, né? Mas por que eu tô falando de navegador se o vídeo é sobre Node? Bom, porque o Node, ele nada mais é do que um motor, a gente chama de engine, né? Um motor de interpretação do JavaScript fora do ambiente do navegador. Ou seja, ele tem uma série de recursos, né? Algumas bibliotecas, umas APIs, umas ferramentas que são um pouco diferentes das do navegador, porque eles têm funções diferentes, uma vez que a função do Node é diferente da função do navegador. Então, as ferramentas de interpretação do JavaScript que o Node tem são um pouco diferentes das ferramentas de interpretação do JavaScript que o navegador tem. Você pode também encontrar a definição mais clássica, né, a definição que está no site do Node.js, de que ele é um runtime. Ele é um ambiente de execução, digamos assim, desenvolvido em cima da engine V8 do Chrome. A gente já vai falar um pouco sobre o que é essa engine V8 do Chrome um pouquinho mais para frente, mas aqui um runtime ele significa um pacote de código, né? Esse pacote de código ele tem o código, né, as instruções, digamos assim, necessárias para que um determinado programa consiga acessar os recursos do computador e ser executado corretamente. Então, isso é um ambiente de execução, né, digamos assim, um runtime. E quais são essas funções diferentes que o Node tem, né? O Node existe, então, né, a gente já descobriu isso, para que o JavaScript seja usado para outros tipos de funcionalidade que vão além de dar comportamento às páginas do navegador. Então, isso vai, especialmente para o desenvolvimento de aplicações web, por exemplo, APIs, né, servidores web, mas tem várias outras funções, vários outros usos para o Node.js. Então, o Node para isso, né, para trabalhar com outras coisas que não são navegador, ele tem algumas libs internas ou algumas libs escritas específicas para ele, que são diferentes das do navegador, ou que existem no navegador, mas se comportam de forma um pouco diferente. Então, a gente pode usar ele para fazer chatbots, para fazer web servers, né? Streaming de dados, trabalhar com internet das coisas e web scraping, por exemplo, tem vários outros usos. E esses vários outros usos não estão relacionados ao front-end, ou seja, não estão relacionados ao navegador.
E aí, Node.js é JavaScript, né? Como é que é esse lance da linguagem? A linguagem é diferente? Não, a linguagem é exatamente a mesma. O que ocorre é uma particularidade do JavaScript. No JavaScript, basicamente tudo da linguagem e todas as funcionalidades da linguagem, ou seja, os métodos que a gente tem lá para trabalhar com arrays, com string, com objetos, etc., as bibliotecas nativas, etc., basicamente tudo é implementado no motor de interpretação, ou seja, no navegador, né, digamos assim. Os navegadores, eles trabalham basicamente com as mesmas funcionalidades, né, porque o site tem que ser acessado em diversos navegadores. Porém, cada vendor, né, que a gente chama normalmente de vendors no jargão, as empresas ou as iniciativas, aqui no caso, que estão por trás de cada um dos navegadores. Então, cada um desses vendors, né, o Google, a Apple, a Microsoft, a Mozilla Foundation, existem alguns outros, desenvolve e mantém o seu próprio motor, né, o seu próprio engine de interpretação diferente. Então, a V8 foi desenvolvida pelo Google, né, para rodar no Chrome. SpiderMonkey é o nome da engine que roda no Firefox, e o Edge, Microsoft Edge, né, que é o sucessor do Internet Explorer, ele roda em cima de um engine que chama Chromium. Então, por exemplo, um método de ordenar arrays, o array.sort. Esse método existe em qualquer uma das engines, né? Então, você consegue ir lá no console do navegador, colocar array.sort e vai funcionar. Porém, e aí isso envelopa o que a gente estava falando, né, sobre essas engines, a forma que o algoritmo é implementado, então o array.sort tem um algoritmo por trás dele que faz a ordenação dos arrays. A forma como esse algoritmo é implementado por baixo dos panos, digamos assim, pode variar bastante de engine para engine, ou seja, para todas as funções, não só para array.sort, mas para basicamente todas as funcionalidades do interpretador, cada engine, né, desenvolve a sua própria forma de fazer aquela funcionalidade funcionar, digamos assim. Então, o array.sort do Google Chrome, ele é implementado por baixo dos panos de uma forma diferente do SpiderMonkey no Firefox. Eles funcionam de formas diferentes. E aí o Node, né? Onde entra o Node nessa história, né? O Node foi desenvolvido com base no V8, da mesma forma que o Chrome. Porém, ele não tem várias bibliotecas, né? Várias libs nativas que os navegadores têm. Por exemplo, toda a parte do JavaScript que faz ali a comunicação, que faz a manipulação do DOM, né? Que faz ali aquela junção do JavaScript com HTML. Porque não é para isso que o Node serve. Então, o Node não tem essas funcionalidades, mas ele tem algumas outras que os navegadores não têm. Por exemplo, o módulo HTTP e algumas APIs específicas, por exemplo, para lidar com o streaming de dados. Então, o Node tem bibliotecas específicas, né? Ferramentas específicas. Os navegadores têm outras ferramentas específicas, mas a linguagem é a mesma, é JavaScript. Então, o foco do Node, né, principal, ele costuma ser o desenvolvimento web back-end, né? Para saber aí ou lembrar qual que é a diferença entre back-end e front-end, também vou deixar um vídeo extra para você dar uma olhada. Mas também dá para desenvolver, além do que a gente já falou, né, chatbots, trabalhar com IoT, fazer streaming de dados, etc. Dá também para usar o Node para desenvolver aplicações inteiras. Então, 3 exemplos famosos, né, de aplicações desenvolvidas com Node. Está o editor de código Atom, né, desenvolvido pelo GitHub. O Slack, né, que é um comunicador aí empresarial muito, muito usado, né, na área de TI e com muitos recursos específicos para quem trabalha com desenvolvimento. E o Postman, que é aí uma ferramenta de documentação de APIs, de testes de endpoint de APIs, e tem várias outras funções legais, também faz testes e tal. É uma plataforma bem legal que a gente no back-end e no front-end também usa bastante aí no dia a dia para trabalhar com APIs. Então, resumindo, a linguagem é a mesma, a linguagem é JavaScript. Pode ser TypeScript também, mas eu não vou entrar nesse assunto, isso fica para um próximo vídeo. Mas enfim, a linguagem é JavaScript. O que o Node faz é permitir que a gente escreva em JavaScript programas que rodem fora do ambiente do navegador. E ele tem ali as suas ferramentas específicas. Então, aprender a programar com Node.js se baseia em aprender as peculiaridades, né, as funcionalidades desse outro ambiente, que é um pouco diferente de programar para navegador, embora tenha ali suas semelhanças, e como que a gente trabalha com as funcionalidades do Node. E aí, vamos ver então, botar a mão na massa para instalar
o Node.js, nodejs.org. No meu caso, né, que é Linux, ele já dá as instruções, dá aí os botõezinhos para download. Como eu só uso o Linux, aparece para mim, aí vai depender do seu sistema operacional, mas você instala o Node como você instala aí qualquer outro programa, só vai baixar e seguir as instruções de instalação. Você pode baixar sempre a versão LTS, que é a versão de Long Term Support, né, que é ou versão de suporte a longo prazo. Você pode sempre baixar essa versão. Uma vez que o Node está instalado, aí pode ir no terminal para confirmar se ele está instalado mesmo. Vai no terminal, digita node-v ou node-version. É a mesma coisa, né? Dá na mesma, né? Só "-v" é só uma forma mais curta de escrever. Então, lembra do que a gente falou, né? Que o Node é um ambiente para se executar JavaScript e tal? Você pode acessar esse ambiente e digitar código JavaScript no terminal digitando Node. Então, você digita Node, ele vai entrar no ambiente do Node dentro do terminal, e aí você consegue digitar código JavaScript, né? Funções, variáveis, etc, etc. E para sair, Ctrl+C 2 vezes ou .exit, exit. E aí eu vou aproveitar aqui para avisar que eu falei um pouco antes sobre baixar a versão LTS, etc, etc, mas tem um jeito muito bacana de gerenciar as versões do Node.js na sua máquina. Ela é bem prática, usando uma ferramenta que chama NVM, Node Version Manager. Eu vou deixar um link, um artigo bem bacana da Alura para você instalar o NVM e aí testar aí como gerenciar as versões do Node na sua máquina. Tá, beleza, agora está instalado, né? Como que eu uso o Node no meu projeto? É um código que eu escrevo? O Node é algum arquivo? Caso você já tenha feito aí seus primeiros programas com Node, você deve ter visto alguns comandos, né? Como npm install ou yarn add, né? São semelhantes. Ou então um arquivo que chama package.json. E é importante isso para a gente entender como que a gente efetivamente usa o Node no nosso projeto. Então, começando pelo package.json. Ele é um arquivo que ele é o coração, ele é o centro, né? Ele é um arquivo manifesto, basicamente, que a gente chama, de qualquer projeto que use Node. Então, nesse arquivo estão registradas todas as informações principais sobre o projeto. O nome do projeto, o repositório no GitHub ou em qualquer outro serviço de Git onde ele está guardado, qual que é a versão, né, utilizando o versionamento semântico, diversas outras informações de configuração de biblioteca, configuração de frameworks que seu projeto pode usar, e qual que é o arquivo que é o ponto de entrada do seu programa. Ou seja, ele é um livro, né, ele é um manual de qualquer projeto em Node, e é o primeiro arquivo, né, que você vai lá, você baixa um projeto em Node para trabalhar com ele, é o primeiro arquivo que você vai clicar para abrir, para dar uma olhada, porque ele guarda aí um monte de informações que a gente viu importantes sobre o projeto, né, sobre o código, né, que você vai trabalhar. E uma info super importante que o package.json guarda, que é a lista de dependências, ou seja, todos os pacotes externos que estão sendo usados no projeto. Então, todas as bibliotecas, todos os frameworks e também, a gente chama de dependência, né, ou de pacote, todo o conjunto de dados que faz uma tarefa, né? Então, por exemplo, um framework ele é composto de várias libs, e cada lib é composto de várias dependências, né? Cada uma delas é responsável por uma tarefa de código diferente e a gente utiliza, né, essas bibliotecas para construir o nosso projeto. Então, o projeto é formado aí por várias dependências, cada uma aí a gente usa uma coisa dela. E o package.json ele guarda a lista com todas as dependências e as versões dessas dependências. E aqui que entra o tal do NPM ou o YARN, né? Ambos, né, tanto o NPM quanto o YARN, eles são o que a gente chama de gerenciadores de pacote. Eles são package managers, ou seja, eles são repositórios, como o GitHub é um repositório do seu código, o NPM e o YARN são repositórios de código voltados para pacotes do Node, do Node. Então, desde as dependências mais simples, por exemplo, bibliotecas muito restritas que fazem uma tarefa muito específica, até os frameworks mais parrudos, mais completos, que você pode usar com Node.js. E o NPM ele já vem instalado por padrão junto com o Node, porém você consegue, a partir do NPM, instalar o YARN, que é um outro gerenciador de pacotes também. Os comandos são um pouco diferentes, mas eles fazem
na maior parte das vezes, a mesma tarefa, né? Então, tem algumas coisas extras, né, algumas diferenças de serviços extras entre um e outro, mas o ponto aqui, que é o gerenciamento de pacotes, vai funcionar basicamente da mesma forma. E aí, o que é esse gerenciamento de pacote, né? Através desses gerenciadores, né, desses repositórios de código, a gente consegue instalar pacotes, né, essas dependências, né, esses frameworks, bibliotecas, todos esses pacotes de código externo que a gente quer usar no nosso projeto. Então, quando a gente digita o comando npm install nome da biblioteca, por exemplo, Express, por baixo dos panos, o npm acessa aquele grande repositório de código, puxa os arquivos necessários da biblioteca que a gente escolheu, né, no caso aí Express, e baixa tudo isso num diretório local do seu projeto dentro da famosa pasta Node_Modules, ou seja, né, módulos do Node. A partir daí, as funções e ferramentas dessa biblioteca ficam disponíveis para serem utilizadas no nosso projeto. E aí, por exemplo, no exemplo do Express, o Express é um dos frameworks mais usados para a criação de API, de aplicações web com JavaScript, né? A gente usa bastante, tem outros similares, mas ele é muito conhecido no mercado. Quando a gente instala o Express com npm install Express, o arquivo package.json ele é atualizado com a informação da biblioteca que foi instalada, né, ou do framework e tal, tudo no final é dependência. Que é o Express, ele coloca o número da versão, o circunflexo antes do número da versão indica que atualizações do tipo patch ou do tipo minors, ou seja, atualizações do segundo e do terceiro número que não causam quebras de código, né, que são atualizações de bugs ou algumas funcionalidades não tão importantes, elas podem ser feitas automaticamente. Mas, basicamente, a partir desse arquivo, né, do package.json, o Node consegue instalar localmente no seu projeto todas as dependências que são utilizadas nele. E aí, dentro da pasta Node Modules, ficam os arquivos necessários para que essas dependências funcionem. Por quê? Porque é muito comum que uma dependência, ainda mais uma coisa um pouco maior, né, como o Express, seja ela mesma desenvolvida a partir de outras dependências. Embora toda essa lista não apareça no package.json, os seus códigos têm que ser baixados, né? Eles são baixados do repositório central do npm e eles vão para dentro da sua pasta Node_Modules, além delas serem listadas num outro arquivo que chama package_lock.json. Esse arquivo é gerado automaticamente e ele gerencia de forma mais fina, né, todas as versões de todas as dependências. Então, o package.json, a gente só instala o Express, npm install Express, no package.json vai aparecer o Express com a versão que está sendo instalada, mas dentro da pasta Node_Module trouxe mais de 50 pacotes, né? Eu fiz um print aqui só com alguns dos primeiros, mas o Express, para ele funcionar, ele traz com ele 50 dependências, além do código dele, ou 49 e ele também, mas que são todos pequenas outras bibliotecas e tudo tem que funcionar junto, tudo tem que ser trazido junto. Então, a partir daí, né, todas as ferramentas lá do Express ficam disponíveis e a gente consegue usar. E aí, onde entra o Node nisso tudo, né? Falando de NPM e tal, porque é dentro do ambiente do Node, né, lembrando que a gente falou lá atrás sobre ambiente de interpretação, né, runtime e tal, que esse projeto vai ser executado. Esse que a gente está começando aqui, né, baixando o Express, etc. Então, quando a gente chama no terminal Node, a gente nome index.js, por exemplo. Então, criamos um arquivo index.js, escrevemos alguns códigos, chamamos o Express, né, importamos aí as ferramentas, né, os métodos da lib do Express, escrevemos um pouco de código, e aí, quando a gente executa no terminal Node index.js, o que a gente está dizendo é use o Node para executar o código que está dentro desse arquivo. Uma vez que é um arquivo JavaScript, todas as bibliotecas estão anexadas direitinho, né? O Node consegue encontrar todos os arquivos que ele precisa. O Node encontra, né, os arquivos necessários, o código necessário para executar o que é pedido no arquivo e ele executa. Então, assim, a gente está executando código JavaScript fora do navegador, sendo interpretado pelo Node. Então, pega o Node interpreta o arquivo e faz o que ele precisa fazer. E aí você pode estar pensando na seguinte coisa, caso você já tenha usado, por exemplo, npm install em projetos front-end aí para aprender React ou qualquer outro framework ou biblioteca.
E aí você pode estar pensando assim, se o Node.js ele é voltado para aplicações fora do navegador, por que o meu projeto front-end também só funciona se eu tiver o Node instalado? Se eu tiver um arquivo package.json, se eu instalar o React, por exemplo, o React, né, que é uma biblioteca famosa, eu tenho que instalar com npm install React. Se eu vou mudar o JavaScript no navegador, onde que o Node entra nessa história? Porque o React, ou o Vue, ou o Angular, ou qualquer outra, é front-end. Então, o que está acontecendo? É porque, mesmo quando a gente trabalha com o JavaScript voltado para o navegador, ou seja, todo o código que a gente desenvolver com React, ele vai fazer sentido lá para o navegador, né? O navegador vai ser capaz ali de interpretar o que está acontecendo usando ali as ferramentas do React. A gente precisa de alguns recursos que estão fora dele. Por exemplo, bibliotecas que a gente usa para subir servidor local que vai emular, né, digamos assim, o site, bibliotecas de teste que a gente usa para testar, né, diferentes partes do código, etc. E, além disso, a gente usa o npm e o Node para instalar essas libs externas, como o próprio React, para instalar elas no nosso projeto. E eles também gerenciam a importação e exportação, né, dessas libs externas entre os diversos aí arquivos que você pode ter no seu projeto. E ele faz isso através da pasta Node Modules. Então, o Node gerencia ali que arquivo que está puxando qual biblioteca, onde está o código que eu preciso para executar esse pedaço de código, etc. Um exemplo é o jQuery. O jQuery é uma lib de front-end. Ela é bem antiga, acho que talvez tenha sido uma das mais usadas antes do lançamento do React. Agora ela está um pouco mais em desuso, né? Ela deve aparecer bastante em código legado. O jQuery surgiu em 2006, antes do lançamento da primeira versão do Node.js, que foi em 2009. Então, como que a gente fazia para utilizar bibliotecas externas com JavaScript no front-end, né? Antes disso? A gente baixava o código, minificado ou não. O código minificado é um código assim, que tem nomes mais curtos, não tem linha, ele é bem compactado para ocupar menos espaço, né, para ser um arquivo menor. Então o que a gente fazia? A gente baixava esse código e adicionava um arquivo .js como parte do nosso projeto. Então a gente podia baixar os arquivos da biblioteca jQuery, colocar um arquivinho jQuery.js, não lembro agora, dentro do nosso projeto e trabalhar com ele. Ou a gente acessava a partir de uma CDN, que é um link em um servidor de conteúdo estático, né? Também não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é uma CDN, mas basicamente é um servidor que serve arquivos estáticos e a gente consegue, através desse link, www.cdn.arquivo.js, ter acesso a esse código. E aí a gente incluía na tag script do HTML, aí o endereço desses arquivos e conseguir usar normalmente. E aí, quando veio o Node, hoje a gente consegue instalar e gerenciar essas dependências, todas as libs externas que a gente usa no nosso projeto, de uma forma mais centralizada através do package.json. E a quantidade de bibliotecas também externas foi aumentando muito, né, desde então, e a gente precisa aí do Node para ajudar a gente a gerenciar tudo. Ainda tem bastante coisa para falar sobre o Node, especialmente uma coisa que a gente não vai falar nesse vídeo, porque já dá um vídeo inteiro, que é a arquitetura do Node, né, baseada no que a gente chama de loop de eventos, né, o event loop. Então, esse tema dá um vídeo só para ele, então você pode colocar esse assunto aí num post-it no seu monitor como um tema aí para você dar uma pesquisada a mais depois. Você também pode ter ouvido falar de um tal de Dino, né? Eu vou deixar um vídeo também no nosso canal do YouTube falando aí o que é o Dino versus Node, para você entender um pouco mais o que é. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender, a saber mais sobre o que é o Node, né? Essa ferramenta é super importante para todo mundo que trabalha com JavaScript, a gente não consegue viver sem ele, seja no front-end, seja no back-end, seja no IoTs, ou em qualquer outra funcionalidade que você queira. Então, bora codar, até mais! Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!